parte 3 do vídeo sobre verbos auxiliares, verbo to be, agora falando sobre o verbo to be no simple past, né? Que é o simple past? É a forma simples de passar daquela forma conjugada. No caso do verbo to be, eu era ou eu estava, você era, você estava, ele, ela ou isto era ou estava, nós éramos, nós estávamos, eles eram, eles estavam, né? Em inglês, I was, you were, he, she, it was, we were, they were. Claro, tem o you were novamente na conjugação, né? Mas isso não é necessário aqui, porque a gente já sabe que o you vale tanto para o singular quanto para o plural. Então, nós temos aqui o sujeito, né? Ou seja, a pessoa ou a coisa que executa o main verb, que é a ação principal da frase, e também o verbo auxiliar. O subject em amarelo, o verbo principal em verde, main verb, e o auxiliary verb, verbo auxiliar, em azul. Então vamos observar aqui, pessoal. Enquanto no presente nós temos o verbo to be conjugado nas formas am, are e is, no passado ele vai assumir outras duas formas, was para o singular e were para o plural. Então olha o primeiro exemplo, I was studying. I was studying é o passado da frase I am studying. I am studying, eu estou estudando. I was studying, eu estava estudando. You were teaching, você estava ensinando ou vocês estavam ensinando, né? Sujeito, pessoa que executa os verbos, né? O predicado no geral, you. Verbo auxiliar, que é o verbo to be no passado simples, were. E verbo principal, teaching. Percebam aqui, pessoal, que o were, apesar dele ser plural, ele, quando utilizado com o pronome you, com o pronome de sujeito you, ele vai valer tanto para singular quanto para plural, né? Então, nesse caso, o were poderia ser traduzido como era ou estava também, né? Vocês estavam ensinando ou você estava ensinando. As duas traduções seriam possíveis. He, she or it, né? Ele, ela ou isto. Was, estava, learning, aprendendo. We were trying. Nós, pronome de sujeito para a primeira pessoa do plural, né? Nós. Were, verbo auxiliar to be no simple past. Trying, tentando, verbo principal, né? No gerúndio, com ing no final, a gente chama isso de gerúndio. Gerund em inglês. E finalmente, they were achieving. Eles estavam conquistando ou eles estavam conseguindo. Duas traduções possíveis, né? O pronome é they, o pronome de sujeito, o verbo auxiliar were e o verbo principal achieving, ok? O que é interessante lembrar sobre o verbo to be? O verbo to be ele se altera bastante. Não são todos os verbos no inglês, mesmo os verbos irregulares, que se alteram tanto quanto o verbo to be. Então tem a forma original do verbo to be, que é to be mesmo, né? Que a gente chama de infinitivo. Mas quando eu conjugo ele, ou seja, coloco ele em ação, ele vai virar am, are e is no presente, né? E was e were no passado. Mas vocês vão observar que ele vai assumir apenas duas formas no passado. No presente ele tem três formas e no passado duas. O que vai acontecer? No presente, a gente sabe que o am vai ser convertido no passado para was. O are vai ser convertido para were. E o is vai ser convertido para was também. Ou seja, tudo que é singular é was, tudo que é plural é were. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. And see you soon, guys. Bye.